Nosso universo é cheio de surpresas. Muitas aventuras e heróis extraordinários. Há muitas maneiras de contar uma mesma história. Quantas coisas diferentes poderiam ter acontecido, se uma pequena parte da história fosse mudada? Uma escolha diferente pode dar origem a toda uma nova história, e a um novo multiverso de novos heróis. Na história de hoje, quero convidá-los a imaginar o que teria acontecido se Goku e Vegeta revivessem seus pais com as esferas do dragão. Como seria ver nossos Saiyajins convivendo com seus pais, os antigos guerreiros do passado? Fica comigo até o final desse vídeo e entenda mais o que teria acontecido nessa incrível teoria. Vegeta. Você sabia que tem gente que ainda não se inscreveu no canal e não deixou o like? Não tenho por que responder essa pergunta, idiota! Vegeta, a galera gosta muito de você. Se você pedir, eles vão deixar o like e se inscrever no canal. Como é que é? Você é retardado por acaso? Esses idiotas gostam muito de perder tempo. E não se esqueça disso. Um ano antes de Lord Bills acordar, Goku e Vegeta treinavam em um campo aberto, um pouco longe da cidade. Vegeta tinha pedido a Goku que usasse sua transformação de Super Saiyajin 3 durante a batalha. Uma transformação que Vegeta ainda não tinha alcançado. Isso é tudo o que você tem, Vegeta. Eu ainda vou alcançar uma forma muito superior à sua, Kakaroto. A batalha continuou, e Vegeta lentamente ficou cada vez mais forte. Mas era óbvio que as muitas vezes que eles tinham se enfrentado, não era o bastante. Eles precisavam encontrar um novo objetivo para alcançar. A batalha continuou, e eles ouviram seus nomes sendo chamados por duas pequenas vozes. Eram Goten e Trunks. Goku parou e se virou para trás. Mas Vegeta continuou e acertou nele um soco muito forte no rosto, fazendo com que ele voltasse a seu estado normal. Os dois gritaram um com o outro, mas pararam a discussão quando as crianças chegaram. Os meninos pareciam muito animados. Goten disse a eles que estavam treinando juntos, quando uma dúvida veio à sua mente. O que havia acontecido com o resto dos Saiyajins? Ele diz que tinha ouvido falar sobre Frieza antes. Trunks sorri para Goten, dizendo que Frieza foi morto por uma versão dele, que veio do futuro. Goten respondeu que ele sabia, mas não era sobre isso. Ele já tinha ouvido aquela história muitas e muitas vezes. Goku olha para Vegeta e pede que conte tudo a eles, dando-lhe um leve tapa nas costas. Vegeta, mesmo irritado, sabia muito bem o que dizer. Bem, crianças, os Saiyajins eram uma raça de grandes guerreiros. Tivemos uma longa história. Viemos do planeta Zedala para o planeta Vegeta, onde fomos recrutados pelo Império, que mais tarde se tornou o exército de Frieza. Infelizmente, seus avós e o resto dos Saiyajins foram dizimados por Frieza há muito tempo. Os garotos ficaram um pouco decepcionados, pois eles não chegaram a conhecer aqueles grandes guerreiros. Goku estava pensando que ele também mal sabia sobre sua história. Vegeta: você já pensou em reviver seus pais? Nunca pensou em trazê-los de volta, com as esferas do dragão? Mas que idiotice é essa, Kakaroto? Eu não tenho tempo para suas ideias tolas. Eu estou muito mais interessado em me tornar o mais forte. E também, os Saiyajins não eram exatamente pessoas agradáveis. Eles eram conquistadores terríveis.
Mas Goku pensou que esta seria uma grande chance de lutar com novos oponentes, talvez até mesmo treinar com eles. Vegeta, obviamente, rejeitou aquela ideia completamente, mas Goku já estava determinado. Então, Goku vai até a Corporação Cápsula. Vegeta consegue alcançá-lo, e diz a Goku que ele deveria pensar melhor, talvez aquela não fosse uma boa ideia. Goku diz a Vegeta que já havia pensado em tudo no caminho, e diz a ele que não se preocupasse. Não acredito que os Saiyajins mereceram morrer daquela forma. Muitos eram inocentes, eu acho que eles mereciam uma segunda chance. Vegeta, você não acha que assim como você mudou, eles poderiam mudar também? Vegeta olhou para o chão meio sem jeito. Ele não queria admitir, mas ele também tinha o mesmo sentimento que Goku. Naquele momento, muitas coisas se passaram na mente de Goku. Talvez ele pudesse conhecer sua mãe e seu pai, ele nunca se importou em conhecê-los, ou mesmo saber quem eles eram. Mas aquela poderia ser uma ótima chance, talvez fosse até divertido. Seria preciso muito trabalho para treinar todos os Saiyajins. Mas com o tempo, eles poderiam até mesmo se tornar oponentes incríveis. Goku e Vegeta ficaram pensando por um breve momento. Goku percebeu que mesmo que Vegeta não quisesse admitir, ele também achava que aquela seria uma boa ideia. Afinal, ele tinha uma conexão muito mais profunda com os Saiyajins do que ele. Ele se lembrou da primeira vez que Vegeta morreu, e como ele implorou a Goku para vingar a sua raça, mencionando até mesmo seu próprio pai. Goku balançou a cabeça, então, os dois foram em busca das esferas do dragão. Gohan e os garotos também foram com eles. Depois de um tempo, finalmente, eles conseguiram reunir as 7 esferas. Eles foram até o planeta Namekusei, em busca das esferas de lá. Porque eles tinham mais de um pedido a fazer, e Shenlong só podia realizar um desejo. Então, finalmente, eles reuniram as 7 esferas, e Porunga foi invocado. Nossos heróis tinham 2 desejos em mente. Porunga, nosso primeiro desejo, será trazer de volta o planeta Vegeta, que foi destruído por Frieza há muito tempo. Nosso segundo desejo será trazer de volta todos os Saiyajins, que foram mortos na destruição do planeta. Eles ficaram satisfeitos em fazer apenas 2 pedidos. Depois do último desejo, as esferas do dragão se espalham novamente. Trunks e Goten se perguntam se aquele desejo realmente havia se realizado. Eles não estavam vendo os Saiyajins. Gohan disse a Goten para ter calma. Goku, meio sem jeito, sorriu quando percebeu que ele não tinha ideia onde o planeta Vegeta ficava. Ele se teletransportou para o planeta Kaiô. Ele pergunta a Kaiô-sama onde seu antigo planeta natal ficava. O Sr. Kaiô estava confuso porque não sabia o motivo da visita repentina de Goku. Ele ficou muito irritado quando o Saiyajin contou o que havia acontecido. Furioso, ele pergunta como Goku pode trazer de volta uma raça de maníacos, sedentos por sangue. Goku virou-se para o Sr. Kaiô e sorriu, pedindo-lhe para ter calma, afinal, até mesmo Vegeta foi capaz de mudar. Ele foi o pior Saiyajin de todos eles. Mesmo contra a ideia de Goku, ele apontou para onde o planeta Vegeta costumava estar. Então, Goku, Vegeta, Goten, Trunks e Gohan foram para o planeta. Goku fez questão de teletransportá-los para onde havia a menor quantidade de pessoas possível para não chamar tanta atenção. Mas um caos parecia estar acontecendo naquele lugar. Havia pessoas chorando e outras sorrindo. Muitos Saiyajins estavam descendo do céu para encontrar suas famílias novamente. Mas havia um Saiyajin em particular. Ele correu em direção a uma mulher de avental, que estava olhando para o céu com admiração, e os dois se abraçaram.
De alguma forma, Frieza se foi. E eles não sabiam o que havia acontecido. Eles tinham certeza de que tinham sido mortos pelo Imperador do Mal. Alguns pareciam se lembrar de algo, mas tudo era muito nebuloso. Goten e Trunks olharam muito emocionados. Aqueles eram os Saiyajins, de que tanto ouviram falar. Trunks reconheceu a semelhança entre a armadura que seu pai usava e aquelas que os Saiyajins estavam usando. Enquanto Goten reconheceu muitas semelhanças entre alguns dos Saiyajins naquela aldeia. Vegeta agarrou Trunks pelas orelhas, para que ele não pudesse sair, antes que ele lhe explicasse um pouco mais de sua cultura. Ele disse que aquela aldeia era para Saiyajins de classe baixa. A maioria eram guerreiros, mas também havia uma boa parte, que simplesmente trabalhava para a comunidade. Em seguida, o príncipe dos Saiyajins apontou para um castelo no penhasco, que era o lugar onde morava com seu pai, o rei Vegeta. Goku fica impressionado com a visão do gigante castelo. Pensou que devia ser por isso que Vegeta tinha um ego tão grande. De repente, Gohan fica surpreso ao ouvir uma voz dizendo: Kakaroto. Aquela era a mulher que eles viram mais cedo, que estava abraçando um homem. Gohan percebeu uma grande semelhança naquele homem, e logo imaginou que aqueles poderiam ser seus avós. Ele não tinha certeza, mas aqueles Saiyajins pareciam não ter muita noção de quanto tempo havia se passado. Então, ele imaginou que se eles vissem seu pai crescido, seria um grande choque para eles. Vegeta diz que vai mostrar a Trunks o Palácio Real, então, eles resolvem se separar para visitar o castelo. Até logo, Vegeta, disse Goku em voz alta. O casal, ao ver Vegeta, pensaram que ele fosse o rei, mas depois, eles riram. Não, de maneira nenhuma aquele era o rei. Ele não tinha um cavanhaque. Aquele Saiyajin devia ser um primo ou algo assim. Logo depois, eles perceberam que havia outros ali perto deles, estavam olhando diretamente para eles. Então Bardock diz: Soldado, que tipo de uniforme é esse que você está vestindo? Goten e Goku viram-se para olhar de quem era aquela voz atrás deles. Eles mal podiam acreditar, era a imagem esculpida do próprio Goku. Eles viram aquele homem imponente andar, ele tinha uma cicatriz em seu rosto. Goku ficou muito surpreso com aquele Saiyajin. Então, ele se apresenta. Oi, eu sou Goku, mas você pode me chamar de Kakaroto. Nesse momento, Gohan o interrompe. O nome dele é Goku, e nós somos seus filhos. Eu sou Gohan, e esse é meu irmão mais novo, Goten. Aquele homem inclinou sua cabeça curiosamente, circulando em torno de Goku e acariciando seu queixo. Ele comentou que ele devia ser um dos Saiyajins enviados ao nascer para dominar algum planeta fraco. Porque ele nunca tinha visto ele antes. E ele se pergunta que tipo de nome era Goku. Gohan o cumprimentou, dizendo que era uma honra conhecê-lo. Ele disse que era muito incomum ver Saiyajins com aquele tipo de uniforme, referindo-se à roupa de Gohan. E quando ele estava apresentando Goten, ele foi interrompido pela mulher, que o abraçou repentinamente, tirando Goten do chão. Com lágrimas caindo de seus olhos, ela gritou: Kakaroto. Goten parecia muito confuso, e diz: O que é isso? Kakaroto? É algo de comer? Bardock puxou-a para longe. Venha, querida, ele não é Kakaroto. Ele é um Saiyajin de classe baixa como nós, por isso tem características semelhantes. Embora essas semelhanças sejam bastante estranhas. Este garoto parece ser apenas alguns anos mais velho que meu filho. Espere.
Você não nos disse o seu nome. Meu nome é Bardock, sou capitão do exército de Frieza. Querida, nós temos que ir agora, se cuidem. Então, eles foram rapidamente para longe. Gohan explicou a Goku que fazia pouco tempo que eles foram revividos. E que seria um choque para eles, se a primeira coisa que eles vissem, fosse seu filho adulto. Goku, com seu jeito inocente, não havia entendido o que Gohan queria dizer. Como assim, Gohan? Quem era o filho daquele casal? Aqueles eram seus pais. Meus pais? Sim, e temos que ter cuidado com nossa abordagem. Você está brincando, ele é mesmo meu pai? Enquanto isso, Vegeta e Trunks atravessaram as portas do Castelo Real. Lá dentro, eles se deparam com um trono muito imponente, mas o rei não estava sentado lá. Ele estava gritando e dando comandos a cada soldado na sala, pedindo a eles para investigar o que exatamente havia acontecido com Frieza. Vegeta ficou muito mais impressionado do que ele imaginava. O príncipe não via seu pai, desde que ele era apenas um menino. E agora, ele já tinha um filho. Aquele era um sentimento muito estranho para ele. Era um tipo de sentimento que não era comum ao orgulhoso Saiyajin, então ele teve que lutar contra o que estava sentindo. A vontade de simplesmente abraçar seu pai. Mas não, seu orgulho jamais o permitiria de fazer isso. Seu pai não era exatamente o mais presente. Mesmo quando ele era apenas uma criança. Mas algo que o rei disse o deixou muito chocado. Se Frieza realmente se foi, então nós assumiremos seu império. O rei gritou em seguida, virou-se para outro, e deu uma ordem. Finalmente, ele se virou para Vegeta, sem saber que era seu filho. O rei, gritando, diz a ele, para enviar os batedores, e encontrar as forças especiais Ginyu. Mas ele, simplesmente sorriu. Eu acho que você não vai assumir nada. Mas quem diabos são vocês? Guardas. Não há nada que vocês possam fazer com nós dois. Você está vendo esse garoto? Ele matou Frieza. Bem, uma versão dele, pelo menos. Esta criança de cabelo estranho? Não me faça rir. De qualquer maneira, é melhor você ficar parado aí. Nós não o trouxemos de volta para que você traga mais caos à galáxia. Papai. Pai. Mas do que você está falando? Meu filho só tem 7 anos de idade, e ele saiu em uma missão com Nappa e Raditz. Sim, pai, sou eu. Bem-vindo de volta ao reino dos vivos. Nós não só fomos capazes de derrotar Frieza, mas também alcançamos o lendário poder do Super Saiyajin. Não diga bobagens. Guardas. Peguem eles. Enquanto isso, Goku encontra seu pai novamente. Os dois estavam olhando um para o outro, de cima a baixo. Bardock estava muito confuso, mas ele reconheceu a maneira como Goku estava olhando para ele. Aqueles eram os olhos de um Saiyajin ansioso para lutar. Bardock ainda estava com o sangue quente, ele tinha acabado de lutar contra uma parte do exército de Frieza. Ele olhou a morte nos olhos. Após reviver, ele ainda tinha toda aquela energia, e estava ansioso para usá-la. Sua mulher o puxou pelo braço, dizendo que eles precisavam encontrar Kakaroto. Mas Bardock sorriu, em seguida, disse que não demoraria muito. Então, naquele momento, Goku enfrentaria seu pai pela primeira vez. Aquilo só foi possível graças às esferas do dragão. Kakaroto é meu filho. Ele vai ser um Saiyajin muito forte e vai nos deixar muito orgulhosos.
Querida, ele pode se cuidar sozinho. Mas agora, eu vou mostrar para esse cara o verdadeiro poder de um Saiyajin. Todos os habitantes daquela pequena vila ficaram impressionados com a luta de Goku e Bardock. Gohan ficou sem palavras, enquanto Goten torcia por seu pai. Goku parecia estar se segurando um pouco, mas a batalha não era sobre provar que ele era o mais forte. No fundo, ele só queria testar suas habilidades contra um dos mais formidáveis soldados Saiyajin da história. Surpreendentemente, Goku fica impressionado com a maneira de lutar de Bardock, chegando a ter um pouco de dificuldade para defender o peso de seus socos e chutes. Isso o fez lembrar de seu irmão Raditz. Ele percebeu que Bardock era um guerreiro muito habilidoso, mesmo sem usar qualquer transformação. Ele tinha um olhar muito apurado, e seus movimentos eram surpreendentemente rápidos. Naquele momento, ele não teve dúvidas de que aquele era mesmo seu pai. Goku se esquiva de um soco e responde com um chute no estômago. Mas Bardock, em seguida, agarrou sua perna girando-o com força, fazendo com que ele fosse jogado no chão. Depois de secar o suor de sua testa, ele se levanta. Ele estava muito empolgado em ver as habilidades de seu pai. Isso foi muito emocionante, ele nunca imaginou que seu pai fosse tão forte. Gohan fica muito surpreso ao ver seu pai e seu avô lutando. Ao ver Bardock lutar, ele teve que admitir que teria um pouco de dificuldade se enfrentasse seu avô, já que ele não andava treinando. Então, quando Goku e Bardock resolvem retomar a luta, de repente, um grande estrondo é ouvido. Todos se assustam e percebem que aquele estrondo estava vindo do castelo. Todos olharam para cima. Eles viram o rei Vegeta e seus guardas sendo arremessados pela janela de vidro do castelo. Quando a fumaça se dissipou, havia um calor que nunca tinha sido sentido antes naquele planeta. E por trás da fumaça, surge a figura de Vegeta e seu filho Trunks, mostrando àquela antiga civilização a verdade sobre a lenda do Super Saiyajin. Todos estavam aterrorizados. O rei e sua guarda pararam no ar. Eles tiveram sorte de estarem vivos, já que Vegeta só tinha feito aquilo para assustá-los. Não pode ser. Isso é impossível. Olhe bem de perto, pai. Este é o poder que derrotou Frieza. Esta é a síntese de toda a esperança e sonhos dos Saiyajins. Então era a verdade. Ele é mesmo meu filho. Ninguém mais, além de um Saiyajin de sangue real, seria capaz de alcançar o lendário poder do Super Saiyajin. Quer dizer que você realmente é Vegeta, meu filho. Então, isso quer dizer que esse menino é meu neto. Sim, você está certo, pai, mas esta forma não é exclusiva para os Saiyajins de classe alta. Desculpe decepcioná-lo, mas mesmo um Saiyajin de classe baixa pode superar um Saiyajin de elite se ele treinar duro. Mostre a ele Kakaroto. Certo. Kakaroto. Diante de seus olhos, não só Goku se transforma em Super Saiyajin, mas também Goten e Gohan. Eram 5 Super Saiyajins. Parecia algo impossível. Bardock ficou muito espantado com aquilo. Como se aquele dia não estivesse sendo estranho o suficiente. Mas a lenda do Super Saiyajin não importava para Bardock, o que importava era aquele nome. Kakaroto. Gine não perdeu tempo fazendo perguntas. Ela pulou em Goku, envolvendo ele com os braços.
Abraçando firmemente, ela não precisou perguntar nada, porque ela já tinha visto aqueles olhos antes. Ela já tinha visto aqueles olhos em outro Saiyajin, aqueles olhos lembravam Raditz, seu filho mais velho. Goku quase caiu no chão, mas foi capaz de segurá-la. Ela sabia que isso era insano, mas ela teve que perguntar se ele era realmente Kakaroto. Sim, sou eu mesmo, Kakaroto. Eu acho que isso faz de você minha mãe, não é? Gine chorou muito enquanto abraçava seu filho. Enquanto Bardock dava pequenos passos bem devagar em direção a ele. Bardock colocou as mãos sobre as costas de Goku e sorriu. Eu estou feliz que você tenha sobrevivido, meu filho, estou orgulhoso de você. O rei Vegeta se sentiu muito humilhado, mas ele teve que aceitar o feito de todos aqueles Saiyajins. Bardock e Gine ficaram de frente para o rei, enquanto Vegeta explicava tudo. Aquilo era o que Gohan estava tentando evitar desde o início. Depois de uma longa explicação, todo mundo começou a aceitar melhor aquele fato. Alguns mais animados começaram a chamá-los de os Salvadores. Mas Goku e Vegeta descartaram aquela ideia imediatamente. Eles disseram que não é o que eles queriam. E que eles só os trouxeram de volta à vida, porque achavam que eles mereciam uma segunda chance. Sem Frieza para ameaçá-los, eles teriam tempo para provar que eles poderiam ser uma civilização pacífica, e não conquistar outros planetas. Eles apenas aumentariam seus poderes, treinando uns com os outros, sem precisar atacar ninguém. Mas todos pareciam perplexos com aquelas palavras. Porque conquistar era a única coisa que eles sabiam fazer no fim das contas. Mas eles não podiam desafiar um Super Saiyajin. Vegeta virou-se para seu pai com um olhar triste. Pai. Sei que nunca tivemos o melhor relacionamento, mas não faça com que eu me arrependa de ter tomado essa decisão. Eu sei que há algo de bom em cada Saiyajin aqui. Eu já fui um destruidor vicioso como vocês. Mas hoje, eu tenho uma família, e salvei o universo várias vezes. Nós os Saiyajins, podemos ser poderosos guerreiros que adoram lutar. Mas, não precisamos ferir pessoas inocentes, sem nenhum motivo. Vegeta estende sua mão a seu pai, sorrindo ligeiramente. O rei Vegeta começa a rir. Ele zombou do príncipe e deu um tapa em sua mão de longe. Mas, não havia muito que ele poderia fazer contra um Super Saiyajin. Vegeta não respondeu, mas para evitar o constrangimento, Goku entra na frente deles e pergunta: quem está pronto para o treinamento? Isso confundiu os Saiyajins, porque eles nunca realmente haviam treinado. Eles eram naturalmente guerreiros excepcionais, e nunca havia sido necessário treinar. Goku prometeu a eles que isso seria algo muito divertido. De repente, sua mãe puxa seu braço. Ela diz a ele que tinha um pedido a fazer. Goku sorriu de volta, e disse a ela que podia perguntar qualquer coisa, enquanto eles lutavam. Assim, quase todos os Saiyajins seguiram os passos de Goku. Então, ele mostrou a seu pai e sua mãe como eram os treinamentos. Goten, Gohan e Trunks ajudaram, mostrando aos outros Saiyajins o que eles tinham que fazer. Aquele foi um grande momento, mesmo com uma certa desconfiança, eles acharam o treinamento interessante. Foi muito bom para eles lutar com alguém que os incentivava o tempo todo. O rei assistiu tudo da sala do trono. Como isso foi acontecer com meus guerreiros? Isso não pode estar acontecendo. Nós, Saiyajins, somos conquistadores por natureza, não precisamos treinar. Então, ele se levanta e desce as escadas. Lá embaixo ele enfrenta seu filho mais uma vez, dizendo que isso era completamente ridículo. Mas disse que iria aceitar participar dos treinamentos. Vegeta ficou muito animado ao ouvir aquelas palavras, mas não demonstrou qualquer emoção. Ele simplesmente se virou e começou a andar e se afastou. Ele disse a seu pai
que o treinamento geralmente é melhor, quando somos desafiados por alguém de poder semelhante. Ele então olhou para Goku, que empurrou seu pai para a frente gritando: "Tudo bem, pai, agora é sua vez de mostrar o que aprendeu." Naquele momento, todos ficaram em silêncio. Aquilo era algo totalmente inédito. Um Saiyajin de classe baixa contra o rei. Todos achavam que aquele seria um massacre. Mesmo Bardock estava um pouco nervoso. O rei sorriu e disse que iria mostrar a eles que os Saiyajins são conquistadores, e não essas bobagens de guerreiros pacíficos. Sua missão era controlar e conquistar, não treinar. O rei vai com toda a velocidade em direção a Bardock. Mas ele fica surpreso, como Bardock se movimentava com extrema velocidade. O rei não conseguia entender como um Saiyajin de classe baixa conseguia se esquivar dos seus golpes. Bardock aparece bem atrás do rei. Ele ataca, e o rei consegue bloquear alguns golpes. Mas não por muito tempo. Bardock consegue acertar alguns golpes, deixando todos impressionados. Isso deixa o rei furioso. Então, ele acerta um soco no capitão, que o arremessa para bem longe. Os dois continuam trocando golpes. Eles parecem muito sincronizados. O rei Vegeta não podia acreditar como Bardock conseguia lutar no mesmo nível que ele. Ele queria mostrar que era muito mais forte que o pai de Goku. Então, ele vai com toda a sua raiva na direção de Bardock. Ele realmente começou a se divertir um pouco. Como um legítimo Saiyajin, ele sempre gostava de batalhas, mas essa era uma batalha inédita para ele. Pela primeira vez, ele encontrou um adversário à sua altura. Ele odiava admitir, mas seu filho estava certo. Mais tarde, naquela noite, o rei deu uma grande festa no Palácio Real para os guerreiros. Goten e Trunks estavam muito empolgados com toda aquela festança. Eles estavam olhando para cima, para assistir os fogos de artifício no céu. Houve muitas surpresas ao longo do dia, incluindo um grupo de cápsulas Saiyajin descendo do céu. Delas, saíram um antigo esquadrão liderado por Bardock, que também foi trazido de volta à vida. Foi uma grande celebração. Gine ficou muito triste quando Goku teve que explicar a ela que Raditz tinha morrido durante uma batalha na Terra. Bardock e Gine, apesar da tristeza, sabiam do temperamento de seu filho mais velho. Raditz era muito cabeça quente, mas de qualquer maneira, eles ainda estavam felizes por ele estar ali. Ela ainda perguntou a Goku se ele poderia revivê-lo, e que talvez ele pudesse dar uma segunda chance a Raditz. Mas Goku não tinha muita certeza, pois seu irmão o odiava muito. No dia seguinte, era hora de nossos heróis voltarem para a Terra. Mas eles prometeram continuar a visitar o planeta e treinar com eles. Goten e Trunks disseram aos seus pais que queriam ficar mais um pouco naquele planeta. Alguns anos se passaram, e eles continuaram visitando seu planeta natal. Goku e Vegeta ainda trouxeram suas esposas e amigos. Eles ficaram com um pouco de medo, mas depois viram que não tinha nenhum perigo. Piccolo se deu muito bem com Bardock e seus soldados. Ao longo daqueles 3 anos, uma grande parte dos Saiyajins foram capazes de alcançar o nível de Super Saiyajin, incluindo o Capitão Bardock e o Rei Vegeta. Isso foi possível graças ao intenso e constante treinamento, que contou com a supervisão de Goku e Vegeta. Mas ainda assim, eles estavam muito longe de alcançar nossos heróis. Todos estavam muito empolgados. Bardock, Gine e o rei foram convidados para a festa de aniversário de Bulma, onde o rei confrontou Bills diretamente. Ele estava muito confiante com sua nova transformação. Aquela arrogância irritou o deus da destruição.
O rei Vegeta foi vencido facilmente por Bills, mas isso não o desanimou. Ele simplesmente viu isso como um novo objetivo para alcançar. Ele já havia se transformado em um Super Saiyajin, agora, ele só tinha que manter o treinamento. E disse que ainda iria derrotar Bills. Então, no ano seguinte, Goku e Vegeta reuniram mais uma vez as esferas do dragão. Desta vez para reviver dois velhos amigos de Vegeta, Nappa e Raditz. Mas o renascimento dessa dupla não foi muito tranquilo como havia sido dos outros Saiyajins. Enquanto Vegeta tentou fazer as pazes, dizendo que eles poderiam voltar ao planeta Vegeta, o Saiyajin careca não quis dar ouvidos a ele, jurando vingança. Raditz, por sua vez, queria matar o seu irmão mais novo. Ele estava prestes a atacá-lo, mas de repente, ele percebeu que havia um homem atrás de Goku. Era seu pai, Bardock, que estava junto com sua mãe. Gine e Bardock gritaram com ele. Bardock diz a Raditz que se tentasse fazer alguma coisa com seu irmão, ele iria sofrer graves consequências. Mesmo ele sendo seu filho. Raditz se sentia como uma criança. Passado aquele momento, ele soube que seu irmão Kakaroto é quem o tinha revivido. Seu ego de Saiyajin ainda desejava a vingança, mas aquilo poderia esperar. Agora, ele queria apenas ir para casa. Ele e Nappa não tiveram escolha, depois que Vegeta mostrou sua transformação de Super Saiyajin, deixando Nappa e Raditz apavorados. Quando eles voltaram, perceberam que estavam muito fracos, e não tiveram o mesmo treinamento que Goku e Vegeta deram aos outros. Então eles decidiram viajar pelo universo, como eles já haviam feito antes. Eles sabiam que não havia nada que eles pudessem fazer ali. Bardock decidiu ir junto com ele. Seria uma boa chance de estar com seu filho novamente. Então, Bardock, Gine, Nappa e Raditz partiram em uma jornada para explorar o universo por alguns meses. Bardock ensinou tudo o que ele havia aprendido a eles. Embora houvesse uma certa escuridão em Nappa que nunca cessou. Assim, depois de alguns anos à beira da extinção, os Saiyajins renasceram mais uma vez, graças aos esforços dos Saiyajins de coração puro. Eles viveram pacificamente sob o governo do rei Vegeta, e seguiram treinando cada vez mais. Em um belo dia, o rei estava fazendo um discurso sobre sua boa relação com outros planetas, quando de repente, uma sombra escura foi lançada sobre o castelo. Os Saiyajins ficaram paralisados. Alguns começaram a abraçar suas esposas e filhos. O rei, lentamente, se virou para ver o que era. Então, ele vê a forma gigante de uma nave muito familiar. Não pode ser. Aquela nave gigante era a nave do Imperador do Mal, o sanguinário e impiedoso Lord Frieza. Ninguém conseguia acreditar no que seus olhos estavam vendo. Quando a nave de Lord Frieza pousou e a porta se abriu, todos os soldados se transformaram em Super Saiyajins. Alguns soldados de Frieza saíram da nave. Rei Vegeta reconheceu alguns deles, ele deu alguns passos e disse que eles não eram mais bem-vindos naquele planeta. O rei parou, quando ouviu um som de passos vindo da nave. Era Frieza. Ele soltou um riso sarcástico que era bem típico dele, e disse: "Que momento perfeito, meu querido e velho Saiyajin, então quer dizer que você foi revivido. Isso é maravilhoso. Eu ia usar Tagoma como meu saco de pancadas particular por mais tempo. Mas você, Majestade, vai ser muito melhor." Rei Vegeta caiu de joelhos com medo,
enquanto sentia o poder maligno de Frieza. Bem-vindo de volta ao exército Frieza, meus macaquinhos. Algum tempo se passou, desde que Goku e Vegeta reviveram os Saiyajins. Embora tenha sido difícil no início, eles conseguiram conduzi-los para um caminho mais justo. Goku e Vegeta alcançaram o poder do Deus Super Saiyajin, depois do treinamento com o Whis. Tudo estava normal, eles nem imaginavam o terror que se passava no planeta Vegeta. Bardock e Gine estavam em uma nave bem próximo do planeta Vegeta. Eles tinham saído em uma expedição de 4 meses com Nappa e Raditz. Ele estava tentando ressocializá-los. Raditz parecia mais receptivo, depois de sua viagem, até ajudou Nappa a se tornar menos violento. Eles descobriram que Nappa tinha uma paixão por plantas, mas Nappa nunca se abriu como Raditz. Ele ainda rejeitava algumas ideias e continuou a prometer que mataria Vegeta. Finalmente, eles chegaram à órbita do planeta Vegeta. Bardock e Gine ficam espantados com o que veem. Seu pior pesadelo se tornou realidade. De longe, eles veem a nave de Frieza. Bardock sabia que naquele momento, eles não poderiam ficar lá. O capitão podia sentir aquela presença maligna. O Saiyajin tinha certeza de que algo ruim estava acontecendo. Ele diz a Gine para pousar bem longe da nave de Frieza. Ela pousa na área onde Bardock havia enviado seu filho Kakaroto à Terra. Bardock já tinha ensinado Nappa e Raditz a esconderem seu Ki. Ele sabia que eles estavam seguros por enquanto. Lentamente, eles caminharam pela floresta nos arredores da aldeia, espiando através das árvores. Eles viram Frieza colocar os soldados Saiyajins de joelhos. Ele os algemou com colares colocados no pescoço, e os colocou enfileirados. Eles puderam ver Frieza em meio à multidão, também reconheceram o rei Vegeta de joelhos. Ele estava muito machucado e sangrando. Eles puderam sentir que o poder de Frieza estava muito mais forte que antes. Ele estava usando os Saiyajins como bonecos de treinamento. Como você se sente, Majestade? Vocês alcançaram o poder do lendário Super Saiyajin apenas para servir o seu maior inimigo. Bardock ficou pálido assim que ele viu o Imperador. Ele sabia que precisava fazer alguma coisa, mas ele resolveu manter a calma. Ele disse à sua mulher para voltar para a nave e ir para a Terra avisar Kakaroto e os outros. Quando ela estava prestes a correr para a nave, Nappa agarrou seu braço e sorriu, dizendo a ela para dizer olá para Kakaroto, por ele. Gine olhou muito confusa, até que ela percebeu que o Ki de Nappa estava subindo muito rápido. Bardock e Raditz perceberam que Nappa estava agindo de maneira estranha. Ele estava aumentando seu Ki, e eles não entendiam o motivo. Em volta da aldeia, os olheiros de Frieza perceberam um pico de energia em seus rastreadores. Bardock gritou com Nappa e disse que ele tinha condenado todos à morte. Bardock dá um soco em Nappa, fazendo com que ele soltasse o braço de Gine. Bardock foi junto com ela até a nave. Centenas de soldados de Frieza estavam perseguindo eles. Eles entram no meio da floresta. Bardock e Gine estavam tentando se esconder. Ao olhar para trás, perceberam que Raditz não estava atrás deles. Nappa o agarrou,
e forçou ele a andar de volta à aldeia onde Frieza estava. Bardock ficou furioso com a traição do careca safado. Mas ele não pôde fazer nada. Então, ele protegeu Ginny, até que ela entrasse na nave. Ele diz a ela para ir embora, e que ele seguraria os soldados de Frieza. Ela diz que não poderia deixá-lo, mas Bardock prometeu a ela que tudo ficaria bem. Disse que ela precisava ir à Terra, avisar o que estava acontecendo, a Kakaroto e os outros. Ele prometeu que eles iriam se encontrar novamente. Depois de fazer aquela promessa, ele logo se transformou em Super Saiyajin. Ginny decolou com a nave, e ela assistiu enquanto seu marido lutava contra centenas de soldados de Frieza. Ele bloqueou um ataque, que foi lançado diretamente na nave de Ginny. O Rei Vegeta e outros Saiyajins tentaram ajudar Bardock, mas todos os Saiyajins tinham colares. Quando eles tentavam atacar, eram eletrocutados brutalmente. Os olhos de Ginny, ao ver tudo aquilo de longe, se encheram de lágrimas. Quando ela conseguiu escapar, a última coisa que ela viu foi Bardock sendo atingido por um feixe de luz e caindo no chão. Ao ajudar Ginny a escapar, ele foi ferido gravemente. De repente, Frieza aparece. Ora, ora! Temos um lutador muito feroz aqui. Você tem um dos mais altos níveis de energia que eu vi neste planeta. Ele ouviu passos, vindo em sua direção. Ao levantar a cabeça para cima, ele se depara com o Imperador do Mal. Você realmente é um legítimo guerreiro Saiyajin. Não, espere um minuto. Você é o Saiyajin que se levantou contra mim durante a destruição do planeta Vegeta. Sim. Agora eu me lembro. Você vai ser um excelente saco de pancadas. Mas faça o seu melhor, para não quebrar tão rápido como os outros. Alguns meses depois, a nave de Ginny caiu na Terra, perto da Corporação Cápsula. Bulma, ao ouvir aquele estrondo, rapidamente correu para ajudar Ginny, que explicou tudo a ela. Eles precisavam reunir os guerreiros Z. Era apenas uma questão de tempo, até Frieza chegar à Terra. Bulma fez o que podia, ela tentou entrar em contato com todos. Tenshinhan, Yantia, Gohan, Kuririn e Piccolo, todos foram treinar para a batalha que estava por vir. Eles fizeram o que podiam para encontrar nossa dupla de Saiyajins, mas sem sucesso. Goku e Vegeta estavam treinando com Whis. Eles estavam muito ocupados tentando ir além dos limites do Deus Super Saiyajin. Eles estavam em um planeta de uma realidade totalmente diferente. Mas Whis conseguia reconhecer que o poder de Frieza tinha aumentado consideravelmente. Seria preciso fazer com que os Saiyajins alcançassem um poder ainda maior que o do Deus Saiyajin. Algum tempo se passou, a nave de Frieza chegou até a Terra. Mas os guerreiros Z estavam prontos, até Ginny ficou na frente de batalha. E então, a nave pousou com todos os seus guerreiros em posição de batalha. Daquela nave, não só saíram os soldados de Frieza, mas também um batalhão de Saiyajins. Gohan notou que eles usavam colares em torno de seu pescoço. Eles pareciam estar feridos gravemente. Os olhos de Ginny se encheram de lágrimas quando ela viu Bardock sair da nave ao lado de Tagoma e Rei Vegeta. O rei parecia ser o que estava mais ferido entre eles. Ginny gritou para Bardock para que ele voltasse para ela, mas ele não respondeu.
Ele não se moveu um centímetro. Seus olhos estavam escuros, e sem alma. Frieza sorriu e alegou que a terra seria dele. Ele gritou com Bardock para seguir em frente, dizendo que o pai de Goku seria o destruidor do planeta em que ele foi criado. Isso seria uma vingança pelo que aconteceu em Namekusei. Sem muito mais para dizer, Frieza ordenou todo o exército a atacar. Gine não queria lutar contra seus amigos, mas ela não tinha escolha. Rei Vegeta e Zorbai lideraram seus respectivos exércitos. Shizumi e Tagoma ficaram com Bardock. Nappa e Raditz estavam logo atrás. Nappa gritou com Raditz para atacar pela esquerda. Gine percebeu que algo estava errado. Ela podia ver em seus olhos que não era o que eles queriam. Eles estavam sendo controlados por aqueles colares. Nappa vai em direção a Tenshinhan, Yantia, Kuririn e Mestre Kami. Ele amava ver o medo nos olhos de seus adversários. Ele usou alguns Saibaimens para atacar o resto. Nappa ordenou Raditz a atacar Kuririn. Embora ele parecesse um pouco hesitante, Nappa o empurrou. A luta estava muito acirrada. Mas os guerreiros Z estavam levando uma pequena vantagem desta vez. Kuririn conseguiu manter Raditz sob controle. Ele estava agindo contra sua vontade, exatamente como Gine suspeitava. Ela confiava que seu filho não estava fazendo isso voluntariamente, ela pediu que ele não o machucasse. Kuririn ouviu o pedido dela. Yantia e Mestre Kami destruíram 2 Saibaimans e se juntaram a Tenshinhan para enfrentar Nappa. Havia um outro Saibaiman que tentou agarrar Yantia por trás e se autodestruir. Mas Yantia, rapidamente, se virou e acertou um chute que fez com que o monstrinho fosse direto em Nappa, explodindo com ele, deixando Nappa ferido gravemente no chão. Tenshinhan queria matar Raditz, mas Kuririn o impediu. Ele disse a Tenshinhan que olhasse para Nappa. Ele não tinha um colar como o de Raditz. Ele, assim como os outros, estavam sendo controlados por Frieza. Nappa foi um dos únicos a se juntar voluntariamente. Enquanto isso, Bardock e seu esquadrão atacaram Gohan, Piccolo e Gine. Gohan tentou manter seu foco em Bardock. Ele estava muito mais forte desde a última vez que se encontraram. Ele não só tinha alcançado o nível de Super Saiyajin, mas era um dos principais soldados de Frieza. Ele recebeu muito mais choques elétricos. Gine implorou para que eles parassem, mas eles pareciam não ouvir. Bardock girou para acertar um soco em Gine. Ela estremeceu, mas não fechou os olhos. O soco não a acertou, ela suspirou aliviada, implorando para Bardock se lembrar dela. O punho de Bardock parou, até que ele finalmente pareceu ter alguma consciência. Uma lágrima cai de seus olhos. De repente, ele é eletrocutado, com um choque extremamente poderoso. Ele cai no chão muito ferido. Ficou claro para Gine que os Saiyajins não poderiam hesitar em atacar, ou eles seriam punidos.
Frieza ria muito alto ao assistir Bardock cair mais uma vez. E ele diz: mulher, em breve, você vai ser minha escrava, assim como seu marido. Naquele momento, Gohan explodiu de raiva, transformando-se em Super Saiyajin 2. Como você se atreve a usar estas pessoas, que são boas agora, e tratá-los como animais? Frieza: isso não tem a menor graça. Frieza vira-se para o rei, e diz a ele que já se divertiu o bastante. E que era para ele acabar com tudo. Sem dizer nenhuma palavra, Rei Vegeta jogou uma bola no céu, que explodiu e se expandiu. Gohan não podia acreditar no que ele estava vendo. Gine estava olhando para o céu silenciosamente. Todos ao redor dele se transformaram em Ozaru. Eles causaram muita destruição em todo o planeta. Sem dúvida, aquilo significava o fim da Terra. Mesmo Gine era um problema. Ela também não podia se controlar. Havia uma anomalia estranha, com alguns Saiyajins. Alguns estavam transformados em Super Saiyajin, quando eles olharam para a lua cheia, transformando eles em Ozaru dourado. A fúria dos macacos gigantes devastaram cidades inteiras, transformando tudo em cinzas. Há muito tempo atrás, um exército de Ozarus teriam sido um pesadelo. Mas agora, eles são o meu bem mais precioso. Os guerreiros Z faziam o que podiam, para parar as bestas gigantes e salvar as pessoas. Mas, havia muitos deles. Outros defensores da Terra aparecem para ajudar, como o Android 17 e 18. Goten e Trunks não queriam ficar parados e ver a Terra sendo destruída. 18 salva seu marido de ser pisoteado por um Ozaru. 17 atravessa a onda de soldados de Frieza em um flash. Os meninos se transformam em Super Saiyajins, agarrando os macacos gigantes girando, e os jogando contra o exército de Frieza. Os soldados os cercam por todos os lados, e aquela se torna uma batalha de sobrevivência. Ambos os lados sofreram grandes danos e perdas. Então, o grande imperador do mal decide entrar na guerra e limpar a bagunça. Se quer uma coisa bem feita, faça você mesmo. Não há mais nada que eu poderia esperar destes Saiyajins inúteis. Frieza ataca os guerreiros Z, enquanto eles tentavam se reagrupar. Goku e Vegeta ainda não foram encontrados. Frieza, sozinho, derruba os guerreiros Z. Kuririn e Gohan procuravam uma forma de poder explorar alguma fraqueza de Frieza. Mas ele não era o mesmo que eles enfrentaram em Namekusei. Seu treinamento serviu para transformá-lo em um inimigo ainda mais aterrorizante. Os guerreiros Z conseguiram enfrentar tranquilamente o exército de Frieza. Mas, o Imperador era um adversário muito diferente, ele consegue derrotar todos com muita facilidade. Exceto Android 17. Ele estava conseguindo se manter na luta. Ele não se importava se seria reduzido a cinzas. Frieza riu, e diz a todos que não teria misericórdia. Todos, inclusive as crianças, seriam mortos lentamente, e que iria arrancar deles, membro por membro.
Mas de repente, um poder foi arremessado em Frieza. Aquela esfera de energia vai em direção ao Imperador. Mas, ele consegue se esquivar. Por pouco, ela não o acerta em cheio. Ele fica surpreso, e fica pensando quem poderia ser. Por trás daquela fumaça, uma silhueta roliça começava a aparecer. Era Majin Buu. Ele diz a Frieza que não permitiria que ele machucasse seus amigos. Frieza fica muito irritado com o golpe recebido e com a ousadia da gelatina cor-de-rosa. Mas ele também tinha muita curiosidade sobre o poder de Buu. Afinal, seu pai, Rei Colt, advertiu-o para nunca enfrentar aquele monstro rosa. Ele atirou o feixe da morte direto no peito de Buu. Ele não teve tempo de reagir. Frieza ficou desapontado. Ele sabia que ele era muito mais forte do que Buu, mas ele esperava mais dessa luta. Ele virou as costas e disse aos guerreiros Z que eles seriam os próximos. De repente, Buu volta acertando em Frieza uma cabeçada por trás, deixando o Imperador muito surpreso. Frieza tentou chutá-lo, mas Buu, apesar de gordinho, era muito rápido e se esquivava das investidas de Frieza. Piccolo gritou com os outros guerreiros para usar esta oportunidade para derrotar os Ozaros que restaram. E disse que eles precisavam confiar em Buu. Frieza toma um golpe muito forte de Buu e colide com as montanhas. Mas, por trás da poeira, Frieza saiu da cratera, atirando sem parar, fazendo Buu parecer um queijo suíço, com centenas de buracos em seu corpo. Mas, para a surpresa de Frieza, ele se regenera rapidamente. Agora, ele sabia o motivo pelo qual seu pai sempre dizia para evitar enfrentar aquela gelatina rosa. Buu explodiu seu Ki e lançou um golpe cor-de-rosa em Frieza. Os dois entraram em um combate corpo a corpo muito feroz. Mas era claro que Frieza era muito superior em velocidade e poder, mas Buu não pensava em desistir. Ele continuou tentando, e tentando novamente. Frieza desintegrou Buu várias vezes, mas ele sempre se regenerava instantaneamente. Isso deixava o Imperador cada vez mais e mais irritado. Frieza explodiu seu Ki, fazendo Buu se desintegrar instantaneamente. Ele acreditava ter vencido, mas Buu reaparece novamente acertando nele um soco. Majin Buu, agora, havia se dividido em 4, jogando Frieza de um lado para o outro como uma máquina de pinball. O Imperador gritou de frustração, e fez os clones de Buu desaparecerem. Sem desperdiçar tempo, ele chutou o Buu real, fazendo com que ele fosse arremessado a alguns metros de distância. Felizmente os outros guerreiros Z foram capazes de destruir a lua artificial e parar o exército de Ozaros. Goten e Trunks, depois de ajudar os guerreiros a derrotar os macacos gigantes, vão ajudar Buu. Eles dizem que ele já tinha feito o suficiente, e que agora era a vez deles assumirem. Bardock foi um dos Saiyajins que não se transformou em Ozaru. Para o espanto de Gohan, ele percebeu que uma das punições que seu avô recebeu foi ter sua cauda cortada. Ele achava aquilo uma coisa muito cruel para se fazer com alguém. Milhares de soldados de Frieza passam por Bardock, e ele continuava imóvel, sem dizer uma palavra. Gohan lentamente aproximou-se de Bardock, enquanto Frieza estava distraído com Gotenks e os outros guerreiros Z. Gohan diz a Bardock que nos últimos anos ele passou a amá-lo como avô, e Gine como sua avó. Ele explicou que havia se passado um longo tempo desde que eles se viram pela última vez. Ele diz a Bardock
que agora, ele tinha uma filha, e seu nome era Pan. Ele tirou de seu bolso uma foto de sua filha e mostrou a Bardock. Ele viu que os olhos de sua bisneta lembravam muito os olhos de seu filho Kakaroto. Algo dentro dele dizia que ela teria o coração de ouro de Kakaroto e o sorriso doce de Ginny. Aquela foto provocou algo dentro de Bardock, era por isso que ele lutava o tempo todo. Frieza quebrou seus ossos, mas não seu espírito. De repente, Bardock é eletrocutado. Aquilo era extremamente doloroso. Mas ele seguiu em frente e gritou. Todos estavam olhando assustados com medo. Ele, mais uma vez, se transformou em um Super Saiyajin. Mas desta vez foi diferente, ele estava emanando um brilho muito mais forte. Bardock grita o nome de Frieza, chamando sua atenção. Todos os outros olharam para Bardock, muito admirados. O colar de choque continuou a machucá-lo, mas algo incrível aconteceu. Bardock gritou com toda a sua força. E então, ele alcançou o nível de Super Saiyajin 2. A transformação fez com que o colar que estava em seu pescoço desligasse. Havia uma queimadura em torno do pescoço, mas Bardock agarrou o colar e o esmagou, bem diante de Frieza. Havia cores diferentes em torno de Bardock, ele vai com muita velocidade até o Imperador, acertando nele um soco no rosto. Frieza foi pego de surpresa por aquele ataque incrível. Ele não acreditava na velocidade que Bardock havia atingido. Frieza sempre soube do poder de Bardock. Mas sempre acreditou que o capitão estava muito abaixo do nível dele, mas aquele soco foi o suficiente para machucar o Imperador. Ao ver aquele grande feito, os outros Saiyajins seguiram o exemplo. Até mesmo o esquadrão de Bardock, Rei Vegeta, e todos os outros Saiyajins, junto com os poderosos guerreiros Z, correram para atacar Frieza, com todas suas forças. Eles precisavam agir, eles não podiam perder aquela oportunidade. Frieza deu a brecha que eles precisavam. 17. Gohan e Bardock, todos deixaram Frieza em uma situação muito complicada. O Imperador era muito forte, mas ele não podia enfrentar os guerreiros Z, junto com os Saiyajins. De repente, o sanguinário Frieza, vendo que não tinha chance, decide usar a sua última carta. Ele perde a calma e diz que não quer mais esperar por Goku e Vegeta. Então, ele revela sua última forma. O Frieza Dourado. Ele começa a facilmente derrotar os guerreiros Z e os Saiyajins restantes. O Capitão Bardock era o único ainda a ficar de pé. Frieza decidiu deixá-lo por último. Ele foi quem causou mais problemas. Para o Imperador, Bardock era tão irritante quanto seu filho Goku. Eu vi a vida deixar seus olhos uma vez, eu vou alegremente ver isso de novo. Frieza cria uma supernova e a lança para destruir a Terra e os Saiyajins. Bardock tenta segurá-lo. Ele já não estava aguentando. Mas, pouco antes dele ser engolido por aquela explosão, de repente, uma luz azul muito forte aparece.
Quando ele olha para cima, ele vê seu filho, e Príncipe Vegeta, como Super Saiyajins Blue. Goku agradece seu pai, e todos os outros por defenderem o planeta. Vegeta. Como é bom ver você de novo. Eu mal posso esperar para esmagar seu rosto sob o meu calcanhar novamente. Há muitas outras raças lá fora para torturar, mas não há nada mais maravilhoso do que torturar esses Saiyajins. Isso é música para os meus ouvidos. Os olhos de Bardock se encheram de lágrimas, enquanto observava Goku voar diretamente na direção de Frieza. Isso é o que o Imperador queria o tempo todo. Ambos se chocaram com o punho, criando uma enorme onda de choque. Mas algo estava muito errado. Goku foi jogado para trás com o impacto. O poder do Imperador estava diferente, ele estava bem mais forte do que ele esperava. Frieza riu. E logo depois foi para cima de Goku. Novamente, o Saiyajin foi forçado a se manter em posição de defesa, e esquivando-se de cada ataque. Bardock percebeu que Frieza, o tempo todo, tinha a capacidade de matá-los a qualquer momento. A única razão pela qual ele usou sua transformação dourada foi porque ele foi encurralado. Se ele tivesse começado com aquela transformação desde o início, eles não teriam sobrevivido. Vegeta, que estava apenas assistindo, decidiu entrar na luta e ajudar Goku. Ele não conseguiria vencer desta vez, pelo menos, não sozinho. Goku aumenta seu Ki e vai para cima de Frieza novamente. Ele esperou sorrindo. Mas foi surpreendido por Vegeta, que golpeou por trás jogando seu corpo contra as rochas. Por causa do impacto que ele estava muito irritado. Vegeta diz a Goku que mesmo que ele odiasse, eles precisariam trabalhar juntos para vencê-lo. Goku concordou, mas ele tinha outra coisa em mente. Vegeta pergunta o que era, mas Goku disse apenas para confiar nele. Mais uma vez, Gohan se pergunta o que está acontecendo. Ele não podia sentir o Ki deles, mas torcia para que eles fossem mais poderosos que Frieza. Vegeta continua a lutar contra Frieza. Goku estava cercado por uma luz azul quase angelical. Ele diz que devem ser os outros Saiyajins que devem derrotar Frieza. Ao ouvir isso, eles olham espantados, pois não sabiam como isso seria possível. Goku pede para que seu pai use o ritual do Deus Saiyajin. Ele não sabia do que se tratava, então Gohan explica o ritual a eles. O esquadrão de Bardock se reúne para ajudar seu capitão. Goku e Vegeta continuam a segurar Frieza. Longe dos olhos do Imperador. Um clarão gera uma luz vermelha muito forte. E ele percebe o que estava acontecendo. Os Saiyajins realmente mudaram, então, seus corações se tornaram puros. Isso permitiu que eles elevassem seu espírito às alturas, fazendo o ritual do Deus Saiyajin. Todos os Saiyajins, enfurecidos, vão para cima de Frieza, liderados pelo Capitão Bardock. Este era o pior pesadelo de Frieza. Rei Vegeta ainda estava extremamente ferido, ele gostaria de poder se juntar a eles. Ele queria ser o único a derrotar Frieza, mas ele sabia que seu coração não era puro, e que ele não conseguiria aquela forma que Bardock alcançou. Mas seu desejo de derrotar Frieza era muito maior, e mesmo ferido, ele se transforma em um Super Saiyajin, e fica ao lado de Bardock. Bardock e o exército de Saiyajins se juntam a Goku e Vegeta na luta. Frieza, por não ter dominado sua transformação dourada, começa a ficar desgastado. Agora, ele já não tinha poder para enfrentar aquele exército de Saiyajins.
Frieza, cuzão como sempre, lança uma esfera da morte final no planeta em um ato desesperado, pois já sabia que ia apanhar muito. Piccolo, Gohan e os guerreiros Z juntam-se a Goku, Vegeta e o exército de Saiyajins. Combinando seus ataques, engolindo a esfera da morte do Imperador do Mal, matando Frieza de uma vez por todas. E nunca mais ouse renascer. Bardock e os outros voltam à sua forma original, caindo no chão de cansaço. Eles estavam prontos para voltar ao planeta Vegeta e recuperá-lo do estrago causado por Frieza. A paz tinha finalmente retornado. Raditz apareceu de alguns escombros, ele caiu em lágrimas ao ver sua família. Ele estava grato a todos, especialmente por seu pai e seu irmão Kakaroto. E ele pede desculpas e disse que estava arrependido. Ter seguido Nappa não foi uma boa ideia. Por outro lado, Nappa não foi perdoado pelo rei. Ele garantiu que daria a ele uma punição muito severa. Ele sabia de um planeta para onde ele seria enviado. Agora era a hora deles voltarem para casa. Whis fez um convite a Bardock para treinar com ele em seu planeta. Ele diz que agora sabia de onde vinha a força de Goku, definitivamente vinha dele, e que se ele quisesse ir ao planeta Bills, ele seria muito bem-vindo. Bardock agradeceu a Whis e olhou para Gine, ele realmente só queria passar mais tempo com sua mulher. Disse que talvez no futuro, ele poderia aceitar esse convite. O planeta Vegeta foi lentamente reconstruído. E tudo voltou ao normal. Bem, quase tudo. Rei Vegeta tinha algo a fazer em segredo. Ele levou Nappa, junto com alguns de seus guerreiros Saiyajins mais confiáveis. Todos eles entraram na nave juntos. O tempo que eles passaram sob o domínio de Frieza, fez ele perceber que eles precisavam realmente se proteger de uma possível ameaça no futuro. Havia algo que ele poderia usar. Ele ainda acreditava que os Saiyajins não foram criados para serem pacíficos. Ele insere as coordenadas, e Nappa, que foi algemado, gritou com o Rei Vegeta, para deixá-lo ir. Ele diz que já foi o seu mais confiável conselheiro. Rei Vegeta concordou dizendo que é por isso que ele precisa dele para esta missão. Mesmo que tecnicamente Nappa tivesse traído, ele sabia que Nappa poderia ser uma isca perfeita, se necessário. Nappa perguntou mais uma vez onde eles estavam indo. Rei Vegeta disse que ele tinha que fazer uma visita a um velho amigo. Os dois Saiyajins abrem a porta da nave ao aterrissar no planeta Vampa. Aquele lugar era totalmente desolado, o planeta realmente os surpreendeu. Ambos tinham sentido um poder incrível enquanto sua nave estava se aproximando do planeta. Esse deve ser o aliado que o Rei Vegeta estava se referindo. Nappa estava muito empolgado por Rei Vegeta ter dado a ele o comando dessa missão. Eles seguem em direção a uma caverna, onde eles encontram um velho Saiyajin. Ao entrarem na caverna, Nappa reconheceu aquele Saiyajin. Era Paragus. O Saiyajin, que foi expulso há muito tempo. Era este, o aliado que o Rei Vegeta estava falando. Paragus gritou para Broly atacar. O jovem Saiyajin apareceu correndo em direção ao rei. Nappa pensa rapidamente e tenta bloquear o ataque. Mas aquele soco era muito mais forte do que ele esperava. Nappa sai voando para longe.
Rei Vegeta sorri. Aquilo foi exatamente como ele esperava. Aquele jovem Saiyajin era a chave para seu plano, mas Paragus estava no controle. Rei Vegeta grita com Paragus, dizendo para ele se acalmar. Ele estava ali para levar Paragus de volta ao planeta Vegeta. Mas o velho Saiyajin pensa por que não deveria matar o rei, para obter sua vingança pelo que ele fez. Rei Vegeta diz que precisa dele. O rei ofereceu a ele uma situação de vida confortável no castelo, como o segundo no comando do planeta. Nappa virou-se para o rei Vegeta muito surpreso, porque essa era a posição que ele queria. Paragus se pergunta por que ele deveria confiar no rei. Ele levanta a mão para cima e explode uma bomba que tinha colocado no peito de Nappa. Ele diz que acabou de matar o seu braço direito, para que ele pudesse ocupar aquele posto. Paragus fica muito surpreso, ele pensava que aquela proposta podia ser interessante. Ele sabia que Nappa e Rei Vegeta eram muito próximos. Ele percebeu que então, ele devia estar realmente desesperado para tê-lo de volta. E enquanto ele tivesse Broly, ele sempre estaria um passo à frente do Rei Vegeta. O rei continuou dizendo que ele não precisava de um Saiyajin de mente fraca, e que era hora deles irem. O rei diz a Paragus para reassumir o posto de coronel do exército Saiyajin. Ele disse que queria restaurar os tempos de glória dos Saiyajins, mas que para isso, precisa de seu velho amigo de volta. O rei estende a mão a Paragus. Ele leva Paragus e seu filho para o Palácio Real. No planeta Vegeta, o rei apresenta Paragus e Broly para toda a população. O rei disse que trouxe um novo salvador, para quando seu filho e Kakaroto não estiverem por perto. Os Saiyajins ficaram muito animados, eles comemoram e reconhecem que ter um novo protetor era maravilhoso. Bardock e Gine se perguntam se aquilo era certo. Algo soava muito suspeito. Ele notou que Broly estava usando um colar que se parecia muito com os colares de choque de Frieza. Assim como ele pensava, o Rei Vegeta explica que Broly usa um colar de choque, mas que ele não funcionava. Aquilo era apenas um lembrete, algo para recordar a eles o que o monstro Frieza fez contra os Saiyajins. A multidão aplaudiu, mas Bardock não engoliu aquela história. Ele e Gine foram visitar seu filho Raditz, que se isolou do resto dos Saiyajins em uma floresta. Ele sentia os olhares de raiva dos outros Saiyajins, que pensavam que ele havia se aliado a Frieza de propósito. Bardock diz a ele o que estava acontecendo. Raditz acha uma boa ideia ter alguém para proteger o planeta Vegeta. Bardock discute com seu filho, e Raditz diz que ele precisava afirmar sua lealdade aos Saiyajins. E ele não podia se dar ao luxo de dizer nada contra a vontade do rei. Bardock se diz decepcionado com seu filho. Diz que ele está cometendo o mesmo erro ao seguir outro governante cegamente. Mas ele esperava que ele mudasse de ideia. As palavras de Bardock assombraram Raditz por algumas noites. Bardock e Rei Vegeta sabiam que seus filhos estavam treinando no planeta Bills. Todos que visitaram o planeta de Bills gostavam de lá. Para Bardock, principalmente, foi uma experiência arrepiante. Gine realmente tentou aprender algumas coisas. Goku ensinou a ela o teletransporte, algo que levou um pouco de tempo. Mas ela conseguiu, e viu como aquela técnica era útil. Gohan começou seu treinamento sem o conhecimento da maioria.
Ele fez isso em segredo, porque ele queria surpreender seu pai. Havia um torneio, que estava prestes a começar, ele não sabia muito bem como era. Seu pai disse que seria uma espécie de batalha contra outros universos, ou algo assim. Bardock se recusou a participar do torneio, ele achava aquele tipo de coisa muito infantil. E ele achava que seu filho Kakaroto ganharia de qualquer forma. Sabia que ele gostava muito de lutar em torneios como esse. Antes de ir, Bardock agradeceu a Goku e disse que só queria passar mais tempo com sua mãe. O restante do esquadrão de Bardock permaneceu no planeta Vegeta. Paragus não confiava no rei, mas ele estava feliz por estar de volta ao seu planeta natal. E ele poderia usar Broly para controlar o Rei nas Sombras. Finalmente, ele pode experimentar uma vida luxuosa como sempre sonhou. Sempre ao lado do Rei Vegeta, lentamente ganhou sua confiança. O rei prometeu a Paragus que ele teria seu próprio planeta. Com a morte de Frieza, eles tiveram a chance de preencher o vácuo de poder. Broly era uma arma na mão de Paragus, que ele estava usando para realizar suas ambições. Ele pretendia ajudar o rei por enquanto. Mas ele pensava em traí-lo mais tarde, e ser o novo rei do planeta. Paragus havia feito um bom acordo. O rei certificou-se de confiar apenas a alguns Saiyajins aquelas informações. E eles começaram a dominar e assumir o controle de vários planetas. Lentamente, alguns planetas começam a cair sob o controle de Rei Vegeta. Ele também certificou-se de que ele só se aproximaria de planetas distantes da Terra. Raditz é chamado pelo rei para uma missão secreta, mas ele se recusa. Ele diz ao rei que sente que não é forte o suficiente ainda. O Rei Vegeta fica decepcionado, mas diz entender. Na realidade, as palavras de seu pai, Bardock, o tocaram de alguma forma. Ele estava muito desconfiado das atitudes do rei, e passa a espioná-lo. No entanto, Paragus descobre. Broly o pega e o joga na parede. Raditz é capturado. Não demora muito para Bardock perceber que seu filho havia desaparecido. Ele entra na sala do trono, perguntando que diabos ele havia feito com seu filho. O rei diz que Raditz havia enfiado o nariz onde não devia. Bardock diz que o rei estava se aproveitando do fato de que Vegeta e Kakaroto não estavam por perto para impedi-lo. Mas disse que ele teria problemas quando eles voltarem. Você acha que eu não pensei nisso? Essa é a nova proteção do planeta Vegeta. Broly aparece atrás do rei. Ele estava com um ferimento grave em torno do pescoço, ele estava sendo torturado. Bardock, nós temos os filhos mais fortes do universo. Você e eu, juntos, com a ajuda de Broly, ninguém ficará em nosso caminho. Nem Paragus, nem mesmo Kakaroto. Você é um grande guerreiro, junte-se a mim. Bardock olhou para Broly, em seguida, de volta para o rei. Você não é melhor do que o Frieza, Vegeta. O rei percebe que Bardock se rebelaria, e ordena Broly a atacar o pai de Goku. Ele se transforma em Deus Super Saiyajin. Mas isso não é nada, em comparação com o poder de Broly. Bardock é instantaneamente jogado para fora do castelo. Ele não tem opção, a não ser recuar. Mas o rei diz para deixá-lo ir, porque quando ele voltasse seria morto. Então, Bardock encontra Ginny, e conta a ela tudo o que aconteceu. Ela diz a Bardock que eles precisavam chamar os guerreiros Z para ajudar. Mas Bardock disse que queria provar que os Saiyajins podem se cuidar sozinhos. O rei Vegeta estava certo sobre uma coisa.
Eles não podiam continuar dependendo da proteção de Kakaroto e os guerreiros Z. Finalmente, o dia do torneio do poder chegou. E Bardock sabia que nenhum dos guerreiros Z estaria lá para ajudá-los. O rei mostra a Raditz uma cela, dizendo que ele é um traidor da raça Saiyajin, e que ele seria usado como exemplo. Na periferia da cidade, Bardock sente o ki de seu filho. Ele e Ginny escondem seus rostos, para não serem reconhecidos. Quando o rei mandou que seus soldados levassem Raditz para a prisão, Bardock aparece, acertando os dois soldados. Rapidamente, Raditz se vira para explicar que o rei Vegeta estava escravizando planetas em segredo. Broly aparece rapidamente. Bardock causa um motim na cadeia, e saiu de lá o mais depressa possível, mas Broly o perseguiu. Os guardas do rei também foram atrás de Bardock, mas dois aliados de Bardock ajudaram a manter os soldados ocupados. E outros Saiyajins, que estavam presos, foram inspirados por Bardock, e o defenderam com toda a sua força. Mas Broly era imbatível. Paragus diz ao rei que Bardock e aquele pequeno grupo de rebeldes acabaram de declarar guerra ao planeta. A batalha continua por um tempo com alguns Saiyajins morrendo. Taurus e o resto do esquadrão de Bardock se retiram. Bardock, Raditz e Ginny se escondem atrás de uma nave. Ginny diz que eles precisam ir para a Terra. Ela tenta usar o teletransporte, que aprendeu com seu filho, e levá-los para a Terra. Lá pelo menos, eles estariam seguros, até que Goku e os outros retornassem do torneio. Mas quando ela tentava se concentrar para se teletransportarem, Broly tenta impedi-los. Mas Bardock salta na frente e recebe o ataque. Ele é atingido e cai no meio da floresta. Ginny consegue se concentrar por alguns segundos, e em um piscar de olhos, ela e Raditz desaparecem. Bardock começa a acordar. Ele se encontra sob os cuidados do soldado Taurus, que em seguida começa a explicar a situação atual. E conta que o rei Vegeta havia declarado guerra contra eles. E que eles foram rotulados como rebeldes. Bardock se lembra um pouco do que aconteceu, e começa a perguntar por Ginny, e por Raditz, desesperadamente. A última coisa que ele se recordava, era de Broly tentando atacá-los. Um de seus companheiros, coloca a mão em seu ombro, e o tranquiliza, dizendo que eles conseguiram escapar. De pé, e ajustando sua bandana, ele olha para seu esquadrão e diz que eles precisam de um plano de ação, se eles quiserem sobreviver à guerra. Eles estavam em menor número, e por isso a primeira ordem de Bardock era encontrar qualquer Saiyajin que pudesse se aliar com eles, e formar uma aliança rebelde. Depois, ele diz aos outros que eles também devem tentar roubar um pequeno objeto. Quando ele estava no castelo do rei, ele viu que ele tinha um controle que usava para dar choques em Broly. Dessa forma, o rei Vegeta perderia uma enorme vantagem, e eles conseguiriam nivelar a batalha. Não vamos esquecer que temos aliados em outros lugares também. Eu tenho certeza que eles virão para nos ajudar. Mas por enquanto, precisamos nos preparar e esperar até que Ginny e Raditz voltem. Todos do esquadrão acenam com a cabeça e concordam. Então, eles começam a fazer a sua preparação. Enquanto isso, de volta à Terra, Ginny olha em volta para todos. Ela não tinha certeza do que ela havia sentido. Ela parecia estar em uma escola. Ela ouviu seu nome ser chamado, ela virou e viu seu salvador.
Ela sabia que tudo ficaria bem quando ela viu seu neto, Gohan. Ela sorriu, dizendo a ele que eles precisavam de sua ajuda imediatamente. A verdadeira batalha estava prestes a começar, enquanto Gine e Raditz passavam um tempo na Terra. Procurando ajuda, Bardock e seu esquadrão fizeram planos para roubar o controle remoto, que controlava Broly, que Rei usava. Enquanto isso, recrutavam mais Saiyajins, parte da resistência, contra a tirania do Rei Vegeta. Todos sabiam que Bardock era um grande líder, e muitos achavam que ele é quem deveria ser o governante do planeta. Muitos aceitaram entrar para a resistência apenas por causa dele, pois tinham visto sua luta contra Freeza e como ele lutou para defender o planeta. Bardock e Taurus ficaram com a missão de roubar o controle remoto, com a ajuda de alguns de seus aliados. Finalmente, eles conseguem entrar no castelo. A sala do trono do rei estava desprotegida, mas o controle remoto não estava em nenhum lugar. Eles decidiram conferir na próxima sala. Eles entram cautelosamente e olham em volta. De repente, uma risada quebra o silêncio da sala. Broly e Rei Vegeta já estavam lá, à espera deles. O Rei Vegeta levantou-se de seu trono, segurando o controle remoto. Então, vocês estavam procurando por isso? Parece que seus aliados não são tão leais como vocês pensavam. O rei começa a rir, e em seguida, ordena Broly para atacar os dois invasores, instantaneamente. Broly correu em direção aos dois. Broly ataca primeiro Taurus, socando seu rosto através das paredes. Depois, ele voltou sua atenção para Bardock, que já estava indo ao encontro dele. Por alguns minutos, Bardock conseguiu se manter na luta. Embora Broly estivesse com uma pequena desvantagem, ele ainda não havia ativado o modo Berserk. Com aquele imprevisível e primitivo instinto, a dupla não tinha escolha a não ser recuar por enquanto. Eles tiveram uma ideia. E olharam um para o outro. Então, eles correram para cima do Rei Vegeta, que parecia muito surpreso. Rapidamente, antes de atingi-lo, eles vão em direções opostas, fazendo com que Broly vá na direção do rei. Broly, com sua raiva descontrolada, continuou em frente. O Rei Vegeta, vendo que ia ser atingido por Broly, começou a apertar o controle para fazer Broly parar, mas nada acontece. Taurus e Bardock testemunharam o rei sendo atingido por Broly. Eles não sabiam se aquilo era um mau funcionamento ou se houve alguma desconfiança entre Paragus e o rei. Paragus finalmente aparece na sala do trono sorrindo. Vegeta, você realmente achou que eu daria o controle verdadeiro a você? Você é muito estúpido, você não parece tão poderoso agora. Broly quebrou alguns ossos no processo, deixando o rei extremamente ferido. Maldito! Eu vou exilá-lo do meu reino novamente. Você e esse seu pirralho louco, vocês serão enviados de volta àquele planeta desolado, pelo resto de suas vidas. Paragus caminhou em direção ao rei ferido e sorri dizendo: Seu reino? Não. A galáxia agora pertence ao grande Paragus.